Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ana, uma mulher negra grávida de 8 meses, dirigiu sozinha até o hospital enquanto uma dor crescente irradiava da parte inferior das costas. Um sinal alarmante das complicações que vinha enfrentando há várias semanas. Suas mãos cerradas no volante revelavam sua ansiedade, enquanto sua respiração ficava cada vez mais curta. Ela tentava manter o foco, mas sua mente estava sobrecarregada pela preocupação com a saúde do bebê. Cada contração, mais intensa que a anterior, a lembrava da fragilidade da situação. A estrada à frente parecia se estender para sempre, e cada sinal vermelho ou desaceleração aumentava seu nervosismo. Ela sempre fora forte, enfrentando os desafios da vida com determinação, mas agora uma onda de medo a invadia. Seu marido a tranquilizara naquela manhã, lembrando-a de manter a confiança, mas aquelas palavras agora pareciam distantes diante da emergência iminente. A ansiedade a inundava a cada quilômetro, sua mente oscilando entre a esperança e o medo de que o tempo não estivesse mais a seu favor. Ela imaginou seu bebê, imaginando se tudo ficaria bem, rezando para chegar na hora. A música suave tocando no rádio parecia incongruente com a intensidade de seus pensamentos. A estrada era familiar, mas naquele momento parecia estranha, quase hostil. Ela podia sentir os olhares dos outros motoristas, indiferentes à sua situação, enquanto seu mundo mergulhava na incerteza. De repente, as sirenes estridentes de uma viatura policial quebraram o silêncio na cabine de Ana, enchendo o ar com uma tensão repentina e inesperada. Seu coração afundou ao olhar pelo retrovisor. Atrás dela, uma viatura com luzes piscantes a seguia de perto. Ana sentiu a respiração presa no peito. Por que a estavam perseguindo? Ela não estava em alta velocidade, estava obedecendo ao limite de velocidade e não havia infringido nenhuma lei de trânsito. Nada em sua direção deveria ter chamado a atenção da polícia. No entanto, ali estavam eles, e isso só podia significar uma coisa: ela precisava parar. Sua primeira reação foi de confusão. Por que agora, quando já lutava contra a dor crescente nas costas, quando a ansiedade pela saúde do bebê a dominava? A ideia de ter que interagir com a polícia naquele exato momento parecia insuportável, mas logo a confusão deu lugar a uma onda de intensa ansiedade. Como mulher negra, ela sabia muito bem que qualquer interação com a polícia poderia tomar um rumo imprevisível, até perigoso, mesmo que ela não tivesse nada a esconder. Ela ouvirá histórias, relatos arrepiantes de blitzes de trânsito que se tornaram trágicas, simplesmente por causa de um olhar, um mal-entendido ou pior, uma simples questão de preconceito. Ela olhou rapidamente para a barriga arredondada, onde o bebê continuava a se mexer suavemente. Ela não estava sozinha. Precisava proteger não só a si mesma, mas também a vida que carregava dentro de si. A tensão em seus ombros aumentava enquanto ela procurava um lugar para encostar no acostamento, lutando para manter a calma. Suas mãos, que momentos antes estavam apertadas no volante de dor, agora tremiam levemente de medo. As sirenes continuavam a soar atrás dela, quase a sufocando. Seu corpo inteiro estava em alerta, cada fibra do seu ser gritando para que ela tomasse cuidado. Ela sabia que um erro, um movimento mal interpretado, poderia mudar o curso da situação. Respirando fundo, repetiu para si mesma: mantenha calma, faça exatamente o que lhe disserem. Não faça nada abrupto. Mas outro pensamento ainda mais opressivo lhe ocorreu: e se algo desse errado? E se esse teste se transformasse em uma daquelas histórias aterrorizantes que ela via no noticiário? Respirando fundo, Ana se obrigou a obedecer, apesar do medo paralisante. Manobrou lentamente o carro até o acostamento, com as mãos ainda trêmulas no volante. As sirenes finalmente pararam, mas o eco ainda ressoava em sua cabeça, amplificando sua inquietação. Ela esperou com o coração disparado enquanto um policial em uniforme impecável se aproximava de sua janela. Seu rosto era duro, fechado, desprovido de qualquer emoção. Em seu peito, bordado em letras maiúsculas, estava seu nome. Ferreiro. Ana procurou desesperadamente por um sinal de humanidade em seus olhos, mas não encontrou nada. Com a voz seca, sem o menor esforço para disfarçar o tom autoritário, o policial Smith pediu seus documentos. Ana, com as mãos trêmulas, vasculhou sua bolsa. O estresse, somado à dor nas costas, tornava cada movimento doloroso. Ela finalmente entregou seus documentos com a voz embargada de angústia enquanto tentava explicar a situação. Estou grávida de 8 meses. Preciso ir ao hospital urgentemente. Tenho complicações, ela gaguejou, esperando que ele entendesse a urgência e a deixasse ir rapidamente. Mas não havia nenhum lampejo de compreensão nos olhos de Smith.
Ele permaneceu impassível, como se não tivesse ouvido uma palavra do que ela acabará de dizer. Sem uma palavra de empatia, ordenou que ela saísse do carro. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sua mente começou a girar, incapaz de entender por que ele estava agindo de forma tão insensível. Por que ele não conseguia ver que ela estava em perigo? Que cada segundo passado ali era um segundo a mais para seu bebê. Ela tentou manter a calma para evitar que o pânico a dominasse. Mas a ansiedade aumentava, implacável, enquanto ela lutava para desafivelar o cinto de segurança. Sair do carro parecia uma tortura, e cada movimento piorava a dor lancinante nas costas. Ela se desvencilhou com dificuldade, com uma das mãos instintivamente apoiada na barriga arredondada. Eles não podem ser tão insensíveis, pensou ela em silêncio, enquanto a ansiedade lhe revirava o estômago. Preciso ir ao hospital, por favor, sussurrou ela em tom suplicante, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Mas Smith permaneceu imperturbável. Seu rosto permanecia tão frio quanto a noite que caía ao redor deles. Para ele, Ana era apenas mais um motorista a ser parado, um obstáculo em seu caminho. Os segundos se passaram, cada momento de indiferença do policial criando um abismo de incompreensão entre eles. Ana sentou-se o melhor que pôde, o peso do estômago tornando cada movimento mais doloroso. A pressão física se misturava ao medo que a dominava. A angústia de não ser acreditada, de não ser vista como ela era, uma mulher em sofrimento, uma mãe em perigo, estava se transformando em desespero. Naquele preciso momento, tudo o que ela queria era poder continuar seu caminho, ter a chance de proteger a vida que carregava no ventre. Mas tudo nos olhos do policial Smith lhe dizia que compaixão não estava na pauta daquela noite. Smith ignorou completamente seus apelos, mantendo o rosto impassível e indiferente. Seus movimentos bruscos, sem consideração pela condição dela, forçaram-na a se mover, apesar da dor visível em seu rosto. Ana, perplexa, sentiu o pânico se misturar à incompreensão. Por que ele estava agindo com tanta crueldade? Por que se recusava a entender que cada minuto contava para ela e seu bebê? Ela tentou falar com ele novamente, mas suas palavras pareciam atingir um muro de indiferença. Então, sem aviso, o policial Smith agarrou seu braço e a empurrou violentamente contra o carro. O impacto foi brutal, desumano. Ana, surpresa com a força do gesto, perdeu o equilíbrio e caiu no chão com um grito de cortar o coração. O mundo ao seu redor pareceu parar de repente. O impacto da queda, amplificado pela dureza do asfalto, tirou seu fôlego, mas não foi nada comparado à dor lancinante que lhe percorreu o estômago. Ela instintivamente colocou as mãos no abdômen arredondado, o terror superando a dor. Algo estava errado. Ela sabia que aquela dor não era normal. Era uma dor surda e profunda, uma dor que lhe dizia que seu bebê, aquele por quem ela esperara por tanto tempo, estava em perigo. O mundo ao seu redor ficou turvo, seus pensamentos confusos enquanto ela lutava para não ceder ao pânico total. Cada respiração se tornava mais difícil, cada segundo mais significativo. Seu grito, de cortar o coração e cheio de desespero, ecoou pela noite silenciosa. Socorro! Ela gritou, com a voz cheia de angústia. Mas Smith, implacável, permaneceu congelado em sua frieza. Não fez nenhum movimento para ajudá-la. Mal a olhou, como se seu sofrimento não tivesse importância, como se ela fosse apenas um obstáculo em seu caminho. O terror cresceu dentro de Ana, misturando-se à dor insuportável. Ela sentiu as lágrimas brotarem incontroláveis enquanto lutava para permanecer consciente, para se manter forte, apesar da agonia que a consumia. Tentou se mover, se levantar, mas seu corpo não respondia, dominado pela dor e pelo medo. Meu bebê! Ela sussurrou fracamente, seus pensamentos consumidos por uma única coisa, salvar a vida que carregava no ventre. Mas Smith não demonstrou compaixão. Permaneceu parado diante dela, impassível, como se não visse a gravidade da situação, como se não a ouvisse gritar por socorro. O mundo ao redor de Ana parecia mergulhar em uma lenta agonia. Carros passavam ao longe, indiferentes à sua angústia, enquanto o tempo se dilatava ao seu redor. Cada segundo sem assistência a aproximava de um medo inimaginável, o de perder seu bebê ali, à beira da estrada. Abandonada à própria sorte pela cruel indiferença de um homem que se recusava a reconhecer sua humanidade. Poucos minutos depois, uma ambulância foi finalmente chamada, mas não foi o policial Smith quem tomou a iniciativa. Não, ele estava ali, estoico, quase alheio à realidade da cena trágica que se desenrolava diante dele. Era um transeunte, um homem que testemunhara o horror do outro lado da rua e que, incapaz de suportar por mais tempo aquela visão de injustiça, pegou o telefone com as mãos trêmulas e ligou para o 911.
Ele observou com o coração disparado uma mulher grávida caída no chão, incapaz de se levantar, enquanto o policial permanecia imóvel, como se nada disso importasse. Quando a ambulância finalmente chegou, sirenes ecoaram pela noite, cortando o ar com um som estridente, mas desta vez esperançoso. Os paramédicos, vendo o estado de Ana, correram até ela. Encontraram-na caída no asfalto, mal respirando, com o rosto marcado pela dor e pelo medo. Seu estômago, tenso pelas primeiras contrações, mostrava claramente que a situação era crítica. Cada segundo agora contava não apenas pela vida de Ana, mas também pela de seu bebê. O olhar de Ana encontrou o do transeunte, que permanecia à distância, com os olhos cheios de terror e empatia. Aquele gesto simples, aquele apelo por ela, por seu bebê, era como um farol em seu oceano de desespero. Ela queria agradecê-lo, mas as palavras permaneciam presas em sua garganta, sua voz muito fraca, seu corpo muito exausto. Os paramédicos, com o profissionalismo de tirar o fôlego, a levantaram delicadamente e a colocaram em uma maca. Não se preocupe, senhora, vamos levá-la para o hospital imediatamente, disse uma delas, tentando disfarçar a urgência da situação com um tom de voz tranquilizador. Mas Ana sabia, sentia em cada fibra do seu ser. Ela e seu bebê estavam entre a vida e a morte. A dor que irradiava de seu estômago parecia ter tomado conta de todo o seu corpo. Ela sentia a mente cambalear, afundando em um abismo de dor e exaustão. A cada contração, a cada movimento da maca, ela lutava para permanecer consciente, para resistir à escuridão que ameaçava engoli-la. Seu coração ainda batia, mas ela sabia que o tempo estava se esgotando. Uma vez dentro da ambulância, as portas se fecharam com estrondo e o veículo acelerou em direção ao hospital, com as sirenes berrando, cortando a noite silenciosa. Lá dentro, um dos paramédicos pegou sua mão, apertando-a suavemente, conversando com ela para mantê-la acordada. Fique conosco, senhora. Você vai conseguir, disse ele com um tom sério que sugeria que ele entendia a urgência da situação melhor do que ninguém. Mas as palavras, mesmo ditas com delicadeza, não conseguiram apagar o medo no rosto de Ana. O rosto do marido voltou à sua mente. Naquela manhã, ele lhe dissera para manter a fé, mas agora cada momento parecia empurrá-la para mais perto do limite. A exaustão e a dor a esmagavam, e ela só conseguia pensar em uma coisa: seu bebê precisava sobreviver. A cada momento, sua respiração ficava mais curta, mais difícil. A ambulância seguia em alta velocidade, zigue-zagueando entre os carros, enquanto o bip constante das máquinas monitorando seus sinais vitais preenchia o espaço apertado. Cada curva era uma nova onda de dor. Ela sentia seu corpo se esvaindo, como se estivesse flutuando em algum lugar entre o mundo dos vivos e o das sombras. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, eles chegaram ao hospital. As portas da ambulância se abriram e ela foi imediatamente levada aos cuidados de uma equipe médica. Eles conversaram rapidamente entre si, usando termos técnicos que ela não entendia, mas ela percebeu a urgência em suas ações. Ela não sabia se conseguiria sobreviver, mas apenas uma coisa importava: a vida do seu bebê. Enquanto ela perdia a consciência, uma lágrima rolou por sua bochecha. O que nenhum dos policiais presentes sabia era que Ana era casada com uma das figuras mais influentes do país, o senador Gabriel Torres. Torres, um homem respeitado por sua luta feroz contra a brutalidade policial e a discriminação racial, chegou ao hospital poucos minutos após receber uma ligação alarmante. A voz do outro lado, trêmula e tomada pelo desespero, falava de uma situação crítica envolvendo sua esposa. Com o coração pesado de preocupação, ele caminhou pelos corredores do hospital, com a mente a mil por pensamentos caóticos. Gabriel era um homem de princípios, conhecido por seu compromisso em expor abusos de poder. Sua carreira política foi construída com base na promessa de defender os oprimidos e amplificar as vozes dos que não tinham voz. Mas desta vez era pessoal. Ana, mãe de seu filho ainda não nascido, era vítima do sistema contra o qual ele lutava dia após dia. Sua mente estava repleta de cenários aterrorizantes. O que havia acontecido? Por que ele não estava lá para protegê-la? Ao entrar na sala de emergência, a luz fria e o cheiro de antisséptico atingiram seu rosto. Seu coração batia forte. Médicos se movimentavam ao redor de uma maca com expressões sérias. Gabriel avançou com determinação, mas uma enfermeira o deteve, pedindo que esperasse. O senhor não pode entrar agora, senador. Sua esposa está sendo estabilizada. Precisamos de alguns minutos, disse ela com um olhar sério. Ele assentiu, mas sua mente já estava a mil, sabia que cada segundo contava. Ana, vulnerável e magoada, precisava dele, mas não havia nada que ele pudesse fazer.
Naquele momento, lembrou-se dos últimos momentos juntos, da felicidade compartilhada e da promessa de sempre protegê-la. Uma raiva surda começou a crescer dentro dele, uma raiva dirigida não apenas ao policial que havia sido tão brutal, mas também a um sistema que permitia que tais injustiças ocorressem. À medida que os minutos se arrastavam, ele foi ficando impaciente. Lembranças de suas lutas na carreira, de seus discursos apaixonados sobre justiça e igualdade, ressurgiram em sua mente. Ele se lembrou das milhares de pessoas cujas vozes ele havia prometido fazer ouvir. Agora a voz de Ana ecoava dentro dele, sussurrando que ele não podia desistir. Finalmente um médico saiu do pronto-socorro, com o rosto marcado pela preocupação. Gabriel se aproximou com o coração disparado. Como ela está? O bebê está bem? O médico, com voz calma mas firme, respondeu: estamos fazendo tudo o que podemos. Ela sofreu ferimentos graves e seu estado é crítico. Precisamos do seu apoio moral para ela e para o bebê. Ao ouvir essas palavras, Gabriel sentiu um aperto no estômago. O médico continuou, explicando a necessidade de uma cirurgia iminente. Precisamos agir rápido. Seu apoio será essencial para ela quando acordar. Ela vai precisar de você. Gabriel assentiu, determinado. Sabia que precisava ser forte, não apenas por si mesmo, mas principalmente por Ana e seu filho. Sentou-se na sala de espera com a mente empolvorosa. Começou a pensar em tudo o que precisava fazer para garantir a justiça, para garantir que aquele ato de injustiça não apenas fosse esquecido, mas também servisse como catalisador para uma mudança duradoura. Enquanto esperava, pegou o celular e começou a redigir uma mensagem para seus assessores. Queria mobilizar seus aliados, alertar a mídia e garantir que a história de Ana não fosse encoberta. Cada minuto contava, e ele sabia que precisava agir rapidamente para proteger sua família e pôr fim a essa espiral de violência sistêmica. A dor que sentia pela esposa era imensa, mas ele também sentia uma determinação crescente. Prometeu a si mesmo que aquele trágico acontecimento desencadearia uma luta mais ampla contra a violência policial, que o clamor de sua esposa ecoaria além dos muros do hospital e ecoaria nos corações de milhões. Quando Smith soube quem era Ana, seu rosto empalideceu instantaneamente. As palavras soaram em sua mente como um sinal de socorro. Senador Gabriel Torres, o defensor dos direitos civis, um homem cuja voz era poderosa e respeitada. Ele percebeu então, tarde demais, a gravidade de seu erro. A mulher que ele havia ferido brutalmente não era apenas uma cidadã comum. Ela era a esposa do homem que poderia não apenas destruir sua carreira, mas também expor o racismo sistêmico do qual ele fazia parte. O peso dessa constatação o oprimia. Smith recordou cada movimento que fizera, cada ordem que dera, percebendo que havia subestimado não apenas Ana, mas também as consequências de longo alcance de suas ações. O medo de uma reação violenta de Gabriel o dominava, mas não era apenas o medo de perder o emprego que o aterrorizava. Era o medo de ver seu nome associado a um escândalo retumbante, de ser identificado como o agente cuja brutalidade havia indignado um país inteiro. À medida que a ansiedade aumentava dentro dele, ele começou a imaginar as possíveis repercussões. Gabriel não se calaria. Era um homem de ação, um defensor daqueles que eram vítimas de injustiça. Smith sabia que corria o risco de se tornar o símbolo de uma força policial que se acreditava acima da lei, um exemplo flagrante dos abusos sistêmicos que ele sempre negou. A mídia se aproveitaria da história, transformando-a em uma tempestade de indignação, e a pressão por medidas contra ele e seu departamento aumentaria. Naquele momento, ele sentiu uma onda de arrependimento invadi-lo, mas sabia que o estrago já estava feito. A imagem de Ana caída no chão, com sua dor palpável e seu grito de socorro, assombrava seus pensamentos. Pela primeira vez, ele começou a compreender a profundidade do sofrimento que ajudara a perpetuar. O racismo sistêmico não era um conceito abstrato, era uma realidade devastadora que destruía vidas, incluindo a daquela mulher inocente. Enquanto estava ali paralisado pelo medo e pela vergonha, notou outros policiais se aproximando, com os rostos marcados pela preocupação. Eles tinham ouvido rumores, sussurros sobre o que havia acontecido. Já estavam avaliando a situação, tentando entender como as coisas puderam ter chegado a esse ponto. Smith sabia que precisava agir rapidamente. Não podia se dar ao luxo de que outros descobrissem a verdade sobre o que ele havia feito. A culpa começou a atormentá-lo, mas, ao mesmo tempo, sentiu um impulso surdo crescer dentro de si, um instinto de sobrevivência. Precisava encontrar uma maneira de tirar vantagem da situação, de minimizar os danos. Talvez pudesse fazer com que tudo aquilo passasse de um mero incidente, um infeliz mal-entendido.
Começou a pensar em desculpas, justificativas, tentando encontrar uma saída para suas ações. Mas quando esse pensamento lhe passou pela cabeça, ele não conseguiu ignorar a voz da consciência gritando para que ele encarasse suas ações. De repente compreendeu que não importava a perspectiva que tomasse, a verdade sempre viria à tona. Ana não se deixaria silenciar. Gabriel Torres não deixaria esse assunto cair no esquecimento. Enquanto isso, ele precisava manter a calma. Os outros policiais já discutiam os próximos passos. Smith se misturou a eles, fingindo inocência enquanto tentava entender como a situação se desenrolaria. Mas lá no fundo, uma tempestade se formava, e ele sabia que as consequências de sua arrogância estavam apenas começando a emergir. Gabriel, com uma raiva fria, jurou não deixar esse ato impune. Os acontecimentos do dia anterior turbilhonavam em sua mente, alimentando uma raiva controlada que gradualmente se transformou em uma determinação inabalável. Ele era o senador Gabriel Torres, um homem de princípios e compromisso, e não podia permitir que o ataque à esposa, Ana, fosse abafado pelo silêncio. Cada detalhe daquela noite trágica lhe voltava à mente, alimentando sua raiva e indignação. Ele começou a pensar em tudo que isso implicava. Não só precisava lutar por Ana, mas também por todas as mulheres que, como ela, haviam sido vítimas de abuso de poder. Não era apenas uma questão de justiça pessoal, era uma questão de justiça social. Ana representava milhares de vozes silenciadas, e ele tinha a plataforma e os meios para dar a elas a chance de serem ouvidas. Gabriel sabia que precisava agir rápido. Assim que chegasse em casa, começaria a redigir uma declaração pública. Seria o primeiro passo de uma campanha maior para denunciar a brutalidade policial e exigir as reformas necessárias. Ele queria garantir que o nome de Ana não fosse esquecido, que ela não fosse apenas mais uma vítima. Ele faria da história dela um símbolo, um grito de guerra por mudança. Ele queria que Smith fosse punido severamente. A injustiça cometida contra Ana não poderia ficar sem resposta. Gabriel começou a redigir uma queixa contra Smith, agindo não apenas como marido desesperado, mas também como senador da República. Sua posição lhe dava considerável influência, e ele estava determinado a usá-la para garantir que a agressão à esposa não fosse varrida para debaixo do tapete. A prisão de Smith foi imediata. Gabriel sabia que seria uma batalha árdua, mas não tinha intenção de recuar. Todos os dias, Gabriel ia ao hospital para estar ao lado de Ana, apoiando sua recuperação e continuando sua luta. As horas passadas com ela, segurando sua mão, conversando sobre suas memórias e imaginando um futuro, lhe deram uma força imensurável. Ele viu em seus olhos a vontade de lutar, e isso o encorajou a continuar, a não desistir. Ele sabia que o desfecho deste caso dependia não apenas de Ana, mas do futuro de todos aqueles que sofreram em silêncio. Cada encontro com os médicos, cada passo adiante para Ana, era uma fonte de esperança para ele, lembrando do motivo pelo qual estava lutando. Gabriel mergulhou no caso, examinando cada aspecto do ataque e buscando depoimentos de outras vítimas de abuso policial. Ele queria provar que aquele não era um incidente isolado, mas sim um reflexo de um sistema profundamente enraizado no racismo e na impunidade. No hospital, enquanto conversava com Ana, ele explicou as medidas que estava tomando, a denúncia que havia feito e como planejava mobilizar a opinião pública. "Nós vamos mudar as coisas, Ana. Eu prometo", disse ele, determinado a lutar por ela e por todas as vítimas de violência. Ele sabia que não conseguiria sozinho, precisava do apoio da comunidade e principalmente de Ana ao seu lado. No dia da prisão de Smith, Gabriel sentiu uma mistura de emoções. Estava com raiva do homem que havia infligido dor à sua esposa, mas também sabia que aquela prisão era apenas o começo de uma longa luta. A mídia estava presente, cobrindo o evento ao vivo, e câmeras capturaram cada momento. Gabriel sabia que isso poderia ter um impacto significativo, não apenas em Ana, mas em qualquer pessoa que tivesse sofrido abuso semelhante. A notícia da prisão de Smith se espalhou como fogo em palha. Protestos irromperam por todo o país, com a população entoando slogans exigindo justiça para Ana e todas as vítimas da brutalidade policial. Com esse apoio popular, Gabriel continuou a trabalhar com seus colegas senadores para elaborar projetos de lei visando reformar as práticas policiais. Ele sabia que levaria tempo e esforço, mas cada passo que dava, cada mensagem de apoio que recebia, fortalecia sua determinação. A comunidade estava se mobilizando, e ele estava cada vez mais convencido de que aquele momento poderia ser o catalisador para uma mudança significativa. Juntos, eles poderiam acabar com a cultura de impunidade que permitia que policiais como Smith agissem sem medo de repercussões. Gabriel sabia que não podia desistir.
Seu amor por Ana, seu desejo de vê-la se curar e prosperar, estavam mais fortes do que nunca. Ele continuou sua luta, determinado a fazer com que sua voz, a de sua esposa e a de todos aqueles que sofreram em silêncio fossem ouvidas. Cada dia, cada passo adiante na recuperação de Ana era uma vitória em si, um passo em direção a um futuro onde ações como as de Smith não seriam mais toleradas.